Olá pessoal, eu sou a Alana do canal Literacura. Hoje eu preparei uma resenha sobre o livro Holocausto Brasileiro da autora Daniela Arbex. Oi gente, bem-vindos ao canal Literacura. Hoje eu trouxe uma resenha para vocês sobre o livro Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex. Como prometido, eu falei um pouquinho sobre ele no meu Instagram e abri uma enquete ali pra votar, para as pessoas verem se queriam uma resenha sobre ele. É um livro que eu li há pouco tempo e achei muito impactante. E daí, na hora que eu já tava terminando ali o livro, eu fui obrigada a abrir o meu Instagram e falar um pouquinho dele nos stories, porque eu fiquei, tipo, muito impactada mesmo com a história. Com o relato, na verdade, né, uma história verídica, aconteceu mesmo e eu desconhecia essa parte da história brasileira, né, da história dos hospícios, manicômios, hospitais psiquiátricos em geral. Eu não sabia desse genocídio. Sim, a gente pode falar de genocídio porque foi um genocídio, vocês vão descobrir por quê. Enfim, espero que vocês gostem da resenha e vão correndo ler esse livro que eu acho que é bem necessário, todo mundo deveria ler. Eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória nas escolas brasileiras e também tem o documentário, que eu vou falar um pouquinho depois. O documentário também deveria ser passado nas escolas, enfim. Vamos pra resenha. E antes de começar, já relembrando aí vocês, de quem não é inscrito no canal, se inscrever, deixar seu like também. Convido vocês também a conhecer o projeto Recicla Leitores, que eu sou booktuber parceira. Eu vou deixar mais detalhes ali na descrição sobre as redes sociais e os sites dele. Bom, primeiramente falando da autora Daniela Arbex, que é uma jornalista brasileira. Ela nasceu em 1973 e ela é uma defensora super ativa dos direitos humanos, então ela fez esse livro-reportagem e acho que foi o primeiro, se eu não me engano, dela, e depois vieram outros, como Cova 312 e também Todo Dia, a Mesma Noite, que vai falar sobre o incêndio que teve na Boate Kiss. Esse também eu tô bem curiosa pra ler, já deixei na minha lista, então se vocês também se interessam por esse assunto, botem aí na listinha de vocês. O Holocausto Brasileiro é a obra de estreia da autora Daniela Arbex, confirmei aqui agora. Ele vai falar sobre o Hospital Colônia de Barbacena, lá em Minas Gerais, um hospital que funcionou durante décadas, que era apelidado de Cidade dos Loucos. O hospital foi fundado em 1903 e principalmente durante as décadas de 60 a 80, ele foi se tornando um depósito, campo de extermínio das pessoas consideradas anormais, as pessoas que estavam ali marginalizadas da sociedade. Por isso que se chama Holocausto, porque ela faz uma comparação com a Segunda Guerra e tal, os campos de concentração, porque lá realmente parecia um campo de concentração, de tão horrível, de tão subhumano, horrível assim mesmo, que era. Bom, como eu tinha falado antes, quem ficava lá eram as pessoas ditas anormais, e quando eu falo anormais, não são apenas pessoas com doenças mentais, com algum tipo de transtorno. Eram pessoas que eram marginalizadas mesmo, pessoas que não estavam dentro do padrão da época, né? Então, homossexuais, prostitutas, moradores de rua, pessoas, sei lá, com autismo, pessoas com depressão, com transtornos um pouco mais leves, assim, também eram mandadas pra lá. E elas ficavam juntas, misturadas, não tinha nenhum pré-requisito pra internar alguém lá, podia qualquer pessoa se internar ou ser internada. Ou seja, qualquer pessoa com influência, pessoa com dinheiro, podia internar qualquer um sem nenhum tipo de seleção, nenhum tipo de acompanhamento antes pra saber o que a pessoa tinha, pra realmente internar ela lá. É relatado bastante isso no livro, a Daniela traz pra gente relatos de pessoas que foram internadas, mulheres geralmente foram internadas lá por homens. Essas mulheres eram suas amantes e não, sei lá, não podia manchar a reputação deles, então também mulheres com gravidez indesejada desses homens eram internadas lá pra meio que sumirem do mapa, né, ficarem lá e não mancharem a reputação desses homens. O pior disso tudo era o tratamento que os internos recebiam lá. As alas dos internos eram superlotadas, não tinha nenhum tipo de saneamento básico, era tudo muito sujo, muito sem higiene nenhuma. O risco de se pegar doenças era muito alto, porque era muito insalubre, um ambiente muito precário mesmo. A alimentação era ruim, não tinha comida suficiente, era uma comida sem gosto, uma comida nojenta mesmo, como a Daniela descreve ali como o relato dos outros internos.
uma comida intragável. Fazia frio, não tinha roupas pra eles, então eles andavam todos pelados ali, seja no sol escaldante, né, ou no inverno gelado. Muitos morriam de frio, não tinham muitas vezes onde dormir, porque era super lotado, não tinha nenhum tipo de lazer também, era horrível, assim, como se fosse um campo de extermínio, um campo de concentração mesmo, horroroso. Os internos eram submetidos a condições, assim, subhumanas, então poucas pessoas, tanto internos como funcionários, que entravam lá conseguiam sair sem nenhum tipo de problema psicológico, era um verdadeiro horror lá. Então eram poucas pessoas que conseguiam sair sem nenhum dano. Esse meu vizinho ouvindo pagodinho essas horas. Eu já não gravo de dia, porque o dia inteiro o vizinho berra, o cachorro late, barulho de obra. Aí chega a noite pra eu gravar e ainda o vizinho bota o pagodinho, pra me ferrar mesmo, né? O livro também é relatado alguns dos tratamentos que eram utilizados lá com os internos, e alguns desses tratamentos eram como o eletrochoque, o banho de jato gelado, a cirurgia de lobotomia, tratamentos ultrapassados. Na verdade, na época não era tão ultrapassado, mas enfim, eram tratamentos utilizados de uma forma irresponsável, de uma forma errada, que causavam mortes em muitas pessoas. Tem relatos de pessoas que morreram com eletrochoque por alta voltagem, e pessoas também que nem precisavam desse tipo de tratamento, pessoas que, sei lá, um homossexual, por exemplo, levava eletrochoque, que era considerado anormal. Foi contabilizado a morte de 60 mil internos. Gente, é muita gente. Assim, gente, é muita gente. Não, enfim, 60 mil pessoas pra morrerem dentro de um lugar que, na verdade, era pra elas se curarem. É considerado um hospital, né, psiquiátrico, era para as pessoas estarem se curando lá. Mas não, essas mortes eram causadas por falta de higiene, falta de saneamento básico, como eu tinha falado antes. Esses tratamentos irresponsáveis, falta de alimentação, doenças causadas pela falta de higiene. Também é relatado no livro que o hospital ali de Barbacena era um grande fornecedor de cadáveres, de corpos para as universidades vizinhas, ou seja, deveria ter, assim, a autora deixou meio, não sei se é implícito, assim, como se fala? Bom, a gente pode inferir, né, a gente pode fazer uma suposição que deveria ter um esquema ali de venda de corpos e tal, por isso que também um dos motivos das condições serem tão subhumanas tinha essa venda de corpos para as universidades. Todos esses absurdos são relatados com falas, com entrevistas, né, escritas pela Daniela Arbex, com pessoas que sobreviveram, internos que sobreviveram, e também com ex-funcionários que trabalhavam lá e tal. Então ela reuniu esses relatos. Ela também entra em detalhes, assim, na história de algum desses sobreviventes, então é bem legal a gente conhecer um pouquinho, assim, a história dessas pessoas. O livro também traz muitas fotografias, então não há dúvida de que aquilo realmente acontecia, porque as fotos são assim, nossa, é chocante mesmo, são fotos que me deixaram mal, assim, de ver. Vou deixar aí pra vocês verem, então vou deixar algumas. Foi preciso décadas e muitas denúncias das pessoas, foi preciso muita burocracia pra conseguir mudar as coisas lá dentro. E mesmo com essas mudanças, a autora deixa, assim, uma reflexão, um questionamento ali no final do livro, de que mesmo com essa mudança desse hospital, tem alguns outros hospitais psiquiátricos que ainda permanecem tendo algumas atitudes, alguns tratamentos cruéis com os internos, que de várias formas acabam marginalizando, excluindo essas pessoas que estão doentes e que precisam de ajuda, precisam de um tratamento digno. Gente, não vou mentir pra vocês, foi um livro que foi difícil de ser lido. Eu até deixei ele de indicação num vídeo que eu fiz recentemente sobre livros polêmicos, dei algumas dicas de livros polêmicos, então esse foi um deles, com um assunto que é difícil, assim, eu não conhecia mesmo, eu desconhecia completamente essa história, não sabia o que tinha acontecido, não imaginava, e eu acho que todo mundo deveria conhecer pra isso não se repetir, né? Enfim, achei brilhante o jeito que a Daniela Arbex, sua esposa, conseguiu reunir esses relatos. Achei muito legal mesmo, o livro tá muito bem escrito, então tá de parabéns, né? Então eu recomendo bastante que vocês leiam, já falei isso, enfim. Se eu tô fazendo resenha é porque realmente é um livro que eu gostei e que eu recomendo muito que vocês leiam. Então acho que a gente também deve ficar ciente dessas relações, dessas burocracias, dessas relações de poder que permitem que esse tipo de atrocidade aconteça.
também entender um pouco da história da psiquiatria aqui no Brasil, desses hospitais, e também tirar esse estigma de louco, de marginalizar a pessoa que tem algum problema, algum transtorno, alguma doença que precise de tratamento, tirar esse estigma e ver que todo mundo merece, né, um tratamento digno, um tratamento humano. Bom, além do livro, pessoal, tem também alguns documentários, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o link tem aqui no YouTube dos documentários, que também são bem legais, bem impactantes, mas recomendo que vocês também leiam o livro, porque a leitura é bem diferente a nossa experiência de leitura e de ver um filme, um documentário, enfim. Fica a dica pra vocês também. E vamos para as avaliações. Faz tanto tempo que eu não faço vídeo de resenha e não faço avaliação que eu até esqueci de botar no roteiro, mas vou fazer aqui pra vocês. Enfim, começando pelo conteúdo, que eu vou dar nota de 5 estrelinhas, porque é um conteúdo necessário, como eu tinha dito antes, é um conteúdo que acho que todos deveriam saber, é um conteúdo que eu não conhecia e acho que isso é um erro, né? Eu acho que eu, como estudante, né, deveria conhecer essa parte da história do Brasil. Isso deveria ser um conteúdo mesmo da escola, da história, sociologia e tal. Para o texto também vou dar 5 estrelinhas, do jeito que a Daniela escreve, uma linguagem acessível, uma linguagem que te deixa interessado, que é sensível, que é muito bom, assim. Também tem as fotos, faz a gente ver que aquilo realmente aconteceu, que não é nenhuma história, que não é inventado, uma coisa que aconteceu, essas atrocidades aconteceram. Para a edição, eu vou dar nota 5, porque eu li pelo Kindle, foi uma leitura boa, foi uma leitura confortável, eu li rápido, me prendeu. Como eu tinha falado antes, tem as fotos, eu não sei se na versão física as fotos são preto e branco também, mas no Kindle as fotos são preto e branco e não sei se na versão física não for, então é melhor ainda. Mas enfim, nota 5 também para edição. E para o meu envolvimento, nota 5 também. 5 estrelinhas para tudo, esse livro é muito bom. Eu li bem rápido e quando eu já terminei de ler ali, já fui falar pro pessoal no Instagram, porque foi um livro que me deixou chocada, me deixou impressionada e me prendeu também, consequentemente. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se vocês quiserem, aí nas redes sociais, compartilhar com um amigo que gosta de literatura, que gosta de leituras, de dicas de livros, de resenhas. Dicas, críticas, sugestões, indicações aqui nos comentários, pode deixar lá também. Beijinhos e até a próxima!